Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, dando continuidade na Escola de Aprendizes do Evangelho, hoje nós vamos para a aula 22, aonde vai falar sobre a volta de Jesus a Jerusalém e as escolas rabínicas. Então, antes de começar, vamos pedindo que o Mestre Jesus possa nos envolver no seu infinito amor e na sua infinita paz. Essa aula, ela, antes de começar, é importante frisar dois pontos, tá? Todos devem, na medida do possível, também lerem esses 3 capítulos do livro Redentor, que faz parte dessa aula. É muito importante para que esse estudo ele seja completo, porque aqui não vai dar tempo de abordar todo o conteúdo que tem no livro. Tá? Então, no livro Redentor, essa passagem ela está nos capítulos. Essa aula ela está abordada. Tá? Vai abordar o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21. Tá? Então, é um conteúdo muito maior que está aqui no livro, no Redentor. Então, é importante que todos possam também ler. Tá? Nessa aula, a gente vai frisar duas passagens que são passagens que eu considero as pérolas, tá, desses 3 capítulos. Tá? Que é uma passagem onde Jesus ele chega no templo e é a passagem conhecida como a purificação do templo. Também conhecida como a passagem na qual Jesus expulsou os vendilhões, os comerciantes do templo. E a outra passagem que nós vamos abordar é um encontro muito interessante de Jesus com Nicodemos. Então a aula vai ser dividida entre essas duas partes, tá bom? Então, para começar, a gente vai falar sobre essa primeira passagem, que Jesus está voltando para Jerusalém e ele vai direto ao templo. E é a passagem da purificação no templo. Na Bíblia está descrito desta forma. Tá? Então, na Bíblia, essa passagem ela está contida, tá, no Evangelho de João. Está nos outros evangelhos, mas usamos o Evangelho de João como base. Mas João, no capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Então, antes da gente começar a falar sobre essa passagem, eu queria que vocês assistissem, né, um vídeo, né, demonstrando como que foi essa passagem. Claro, né, sob a ótica cinematográfica, com as suas adições ao seu ponto de vista e de uma forma, né, mais, vamos dizer assim, mais ilustrativa do que aconteceu, mas é claro que não é a forma pura com que está contida na Bíblia. Então, eu queria convidar todos a assistir esse vídeo e a gente vai falar um pouquinho sobre essa passagem. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas.
Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado. Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Bem, quando a gente vê esse vídeo, a gente toma até quem está acostumado a falar, a conhecer, quem já conhece um pouco de Jesus, da sua história, da sua vida, a gente chega a se assustar, né? Se assusta com um Jesus irado e totalmente desequilibrado, né? Porque é isso que transmite a cena, né? Essa cena dessa essa parte da Bíblia que foi transformada nesse trecho desse filme. Ele mostra um Jesus que está totalmente desequilibrado, irado, nervoso, né? Batendo em todo mundo, né? Chicoteando todo mundo, batendo nos animais. E a gente fica, né? Toma até um choque. Fala, mas será que Jesus realmente agiu dessa forma? Mas será que realmente aconteceu isso? Será que é desta forma que aconteceu? Bem, para a gente checar, né, se realmente aconteceu assim, é importante que a gente leia o trecho que está da forma que está escrito na Bíblia, né? A forma com que foi relatado no Evangelho. Tá? Então eu vou ler esse trecho para a gente chegar a algumas conclusões. Tá? Então ele diz assim, tá? Começando aqui no versículo 13 do capítulo 2 de João. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram que do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo da qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Bem, a primeira coisa que é bom destacar aqui, que em nenhum momento aqui, que está escrito na Bíblia, está falando que Jesus saiu batendo em todo mundo, né? Não diz também que Jesus estava furioso. Não fala nada disso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que as pessoas colocam a mais, às vezes, nos vídeos que são produzidos, tá? Então, na Bíblia não tem nada disso.
tá? Jesus não está irado, Jesus não está nervoso, Jesus não saiu, né, batendo em todo mundo, mas ali ele fez algo que chamou a atenção de todo mundo, tá? Chamou a atenção de todo mundo. Isso não dá para negar. Que imagina o templo com aquele monte de gente ali, aqueles os cambistas, os vendedores, os fiéis, os judeus ali, vendo aquilo acontecer. Realmente chamou a atenção de muita gente. Isso é fato, tá? Mas o que acontece? O que eu queria destacar, tá? Que é bom colocar que alguns pontos que fazem a gente pensar se realmente isso aconteceu desta forma, da forma com que dessa ira toda que Jesus fez. Tá? É bom lembrar que o templo, tá? O templo de Jerusalém, era um templo onde era um local fortemente, né, guardado fortemente vigiado pelos soldados, tanto dos soldados que do próprio templo, para zelar pela segurança do templo, ou seja, os soldados judeus, e também era um local extremamente vigiado pelos soldados romanos. Se vocês lembram, né, nas aulas passadas, a gente falou sobre a Torre Antônia. A Torre Antônia era uma construção, né, uma torre que fica construída pelos romanos do lado do templo de Jerusalém. Para quê? Para que os soldados pudessem ver tudo aquilo que estava acontecendo lá dentro. Né? Então, qualquer tipo de situação que saísse do controle, alguma coisa, alguma rebelião, alguma revolta, os romanos já estavam vendo lá de cima o que estava acontecendo. Tá? Então, o que acontece? Se realmente Jesus tivesse feito esse estandalhaço todo, essa confusão toda, né, generalizada como coloca, Jesus estava sendo condenado naquele momento, porque até os próprios soldados romanos iam prender Jesus ali, né, porque ele estava fazendo uma balbúrdia, né, num local sagrado dos judeus, né, e ali os próprios soldados romanos iam tirar ele dali, iam prendê-lo, tá? Mas de fato, se não aconteceu isso, a Bíblia está errada? A Bíblia está mentindo? O que está escrito na Bíblia não é real? Tá? Bem, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê o livro sagrado. Tá? A Bíblia, ela é um livro que foi escrito por várias mãos diferentes, vários autores diferentes, num decorrer de um longo, né, prazo, vários anos se passaram para juntar todos esses livros e compor a Bíblia. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de leitura que a gente está fazendo da Bíblia. Tá? Então aqui, quando a gente vê essa passagem, a gente dá para lembrar o seguinte, que, primeiro ponto, Jesus, né, ele era um profeta. Tá? Ele era um profeta. Então, como todo profeta, ele ia trazer mensagens de Deus. Então a gente sabe que Jesus ele era tão ligado a Deus, né, que Kardec falava até que que Jesus era um médium de Deus, né, que ele conhecia, ele estava tão ligado com o Pai que as atitudes dele refletiam a própria divindade. Né? Mas a gente fica pensando, tá, ok, mas uma divindade irada, nervosa, né, que vai derrubando tudo. Tá. Mas como eu disse, Jesus era um profeta. E todos os profetas,
eles usavam formas de linguagem, tá? Então você tinha os profetas que iam para a sinagoga, já faziam as suas pregações na sinagoga. Tinha os profetas, né? Também usavam como forma de linguagem as parábolas, como Jesus usou muito, eram histórias fictícias que traziam de pano de fundo um grande ensinamento. E também os profetas usavam uma importante ferramenta que os especialistas, né, na teologia e tudo mais, eles falam que eles chamam de encenação profética. Tá? Essa encenação profética, ela é como se o profeta, para chamar a atenção, ele começa a encenar, fazer como se fosse um teatro, né, de uma vivência, né, de uma situação, tá? Então ele faz um teatro, tá, para chamar a atenção, e depois que ele faz tudo isso, ele vai lá e explica o que aconteceu, qual que é o porquê daquela encenação, o que aquela encenação está trazendo de ensinamento. Ou seja, essa encenação profética, também conhecida como profecia mímica, ela faz com que as pessoas, elas, né, primeiro chama a atenção de todo mundo, mas ela traz um simbolismo, por trás daquela encenação, um simbolismo de um grande ensinamento. Tá? Então, nessa passagem, Jesus não está fazendo, né, mais nada, né, do que isso. Essa profecia mímica não foi criada por Jesus, era um recurso da época. Vários profetas, inclusive do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, usaram essa profecia, né, mímica ou encenação profética para transmitir um recado, transmitir uma mensagem. Tá? Uma dessas passagens, ela está já no próprio Novo Testamento, no livro de Atos, onde um profeta chamado Ágabo, né, Paulo está se preparando para voltar para Jerusalém, né, para fazer a sua última viagem para Jerusalém, e Ágabo, né, ele num certo momento, junto com Paulo, ele pega um cinto do Paulo, toma o cinto do Paulo sem falar nada, ele amarra os seus próprios, né, os seus braços, amarra as suas pernas e aponta para Paulo, né? E naquele momento, todo mundo olhando aquilo sem entender, né? Mas Paulo entendeu exatamente que o que ele estava profetizando, a Ágabo estava profetizando, é que Paulo ia ser preso, né? Ia passar por um momento muito difícil. Tá? Bem, então deixar claro que essa passagem ela, né, ela tem um profundo, né, simbolismo naquele momento em que Jesus ele faz essa encenação, tá? Então não dá para enxergar um Jesus irado, batendo em todo mundo e causando uma balbúrdia, um Jesus desequilibrado. Mas ele estava transmitindo um conhecimento através desta ferramenta que era muito usada na época. Tá? Mas vamos dar continuidade falando no quê? Tirando alguns pontos, tá, do trecho, tá, da passagem, para a gente refletir, para a gente trazer para a nossa compreensão. Tá? Em um determinado momento aqui, no versículo, ele diz assim, no versículo 16, ele diz assim: aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Algumas traduções da Bíblia falam assim:
Não façais da casa do meu pai casa de venda. Tá? Então, por que essa passagem ela é chamada de passagem? Essa passagem é chamada aqui na Bíblia como a purificação do templo por Jesus. Tá? Purificação remete na gente o seguinte: é transformar aquilo que está impuro para aquilo que está puro. Tá? Então é retirar tudo que é impuro, tudo que macula, todas as imperfeições. E nesse caso, né, como até Jesus coloca, tira isso daqui que não façais da casa do meu pai casa de venda. Jesus está colocando o seguinte, que está dizendo exatamente que a relação com Deus não deve se basear em dinheiro ou sacrifício de animais. Ele está deixando claro isso para aquele povo lá na época. Para a gente hoje, pode ser que isso, né, por exemplo, sacrifício de animais, né, não acontece tanto, pelo menos aqui nas religiões aqui no Brasil. Né? Há só algumas, né, que ainda têm na sua cultura o sacrifício de animais. Mas, no geral, não tem mais sacrifício de animais. Por outro lado, a questão do dinheiro, a relação de Deus baseada no dinheiro, ainda, né, em algumas situações, ainda continua. E Jesus está deixando claro isso, tá? Que essa relação com Deus se deve se basear não, né, naquilo que é material, naquilo que é transitório, né? Uma relação que seja uma relação realmente mais espiritual, que a gente possa doar, não doar aquilo que a gente pode tirar do nosso bolso, mas doar aquilo que a gente possa tirar dos nossos corações, tá? Que é o mais importante. Tá? Então, a gente tem que seguir também, né? Não estou falando para a gente não fazer também, ajudar o próximo nas necessidades básicas que ele precisa, mas a gente tem que fazer qualquer atitude dessa, primeiro doando o máximo possível que a gente tem de amor de dentro dos nossos corações e depositar isso nas ações que a gente está fazendo. Então, Jesus deixa claro que ele purifica o templo, ele expulsa aqueles vendedores, mercadores do templo naquela ação, né, para tirar tudo aquilo que macula, que deixa impuro aquele espaço que é sagrado. Tá? Agora vamos trazer uma reflexão para nós mesmos, tá? Sobre esse trecho. Tá? Então a gente não faz mais sacrifício de animais, né? Nós já temos consciência de que também não adianta querer trocar a fé por moedas, que isso não é nenhum caminho a levar a Deus. Mas por outro lado, será que a gente também não continua tentando barganhar, permutar ou até negociar com Deus? Então, assim, algumas pessoas, elas desistem. Às vezes elas estão no caminho, fazendo bem, praticando amor, praticando caridade, fazendo a sua própria reforma íntima. Algumas pessoas, elas desistem de tudo isso, elas desistem de todas essas, esse movimento de melhoria espiritual. Elas desistem de tudo porque elas percebem que a vida não melhora. Ah, mas eu faço, né, eu ajudo na casa espírita, eu faço tanta coisa, mas parece que Deus não me enxerga, né? Parece que tudo dá errado na minha vida. Né? Mas será que isso também não deixa de ser um comércio com Deus? Até que ponto o bem que nós estamos fazendo é um bem que a gente faz de forma desinteressada? Tá? Porque é só assim, só o bem praticado com total desinteresse, ele tem validade.
É como se aquela situação onde a gente vai ajudar alguém, eu vou ajudar o vizinho, mas o vizinho fica devendo essa para mim, né? Não, eu vou ajudar aquele colega de trabalho, mas aquele colega de trabalho, porque ele vai fazer alguma coisa para melhorar a minha vida lá no futuro. Não, peraí, isso não é barganha? Será que a gente também não está querendo barganhar, negociar com Deus? Bem, para ajudar a gente nessa questão, tem uma pergunta, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante, que é a pergunta 893, que é a pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec faz essa pergunta aos espíritos e os espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória das virtudes é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, que a gente também possa refletir na nossa vida. O que a gente tem feito? O bem que nós estamos fazendo? A gente quer alguma coisa em troca? Fica a reflexão para cada um. Então, uma outra passagem, tá? Dando continuidade aqui, uma outra passagem desse capítulo, tá? É o versículo aonde os judeus, depois de ver tudo aquilo que Jesus fez, os judeus respondem, perguntam para Jesus, na verdade, no versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram a Jesus: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Então estão pedindo uma prova, né? Dá uma prova, né? Que um sinal, nós falamos um sinal milagroso que pode fazer tudo isso. Tá? E aí Jesus responde: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. É interessante aqui porque a própria Bíblia, né, já fala de qual templo que Jesus está se referindo, né? Ele fala aqui no capítulo 21, no versículo 21, desculpa. Mas o templo do que Jesus falava, era o seu corpo. E aí ele continua: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Olha que interessante. É uma. Já está. É algo que Jesus, né, fez uma referência. Né? Ele estava no templo, mas os judeus pediram um sinal milagroso. Então é como se Jesus estivesse naquele momento assim: destruam este templo, né, e eu, né, o levantarei em 3 dias. Porque demorou exatamente 3 dias para que Jesus, né, na Páscoa, ele ressuscitasse, tá? Como vocês sabem. Mas é interessante porque a gente percebe que os judeus naquela hora, e nem os apóstolos, nem os discípulos que estavam ali com Jesus, entenderam aquilo que Jesus estava colocando naquele momento, né? E Jesus falava desse templo, né? Esse templo, tá? A gente sempre fala dentro da doutrina espírita, esse templo é o templo mais importante que existe, tá? É o maior templo que existe, é o templo que tem dentro de nós, tá? E a gente precisa cuidar desse templo. A gente precisa zelar por esse templo. É urgente que nós façamos a purificação desse templo interior, desse templo dentro de nós, tirando tudo aquilo que deixa impuro, né, que contamina esse templo, as imperfeições, os vícios, os defeitos,
para realmente fazer com que este templo esteja purificado. Então, também a gente pode fazer essa reflexão também, trazendo para o nosso dia a dia. Bem, esta é a primeira parte, tá? Nós vamos agora ver a segunda passagem também da aula, que esta passagem ela fala do encontro de Jesus com Nicodemos, tá? Essa passagem, eu peguei essa passagem também no Evangelho de João, só que ela está no capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Tá? Então, essa passagem, Jesus, ele tem um encontro com Nicodemos, tá? Um diálogo com Nicodemos. É bom lembrar que é o seguinte, na sua grande maioria, os discípulos que seguiam Jesus, as pessoas que iam ao encontro de Jesus e começavam a acompanhá-lo, eram pessoas comuns. Eram pessoas que não precisavam se preocupar com a sua reputação, com o que as outras pessoas achavam. Não se precisava se preocupar com o seu status. Tá? Mas o que acontece? Isso não era o caso de Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. Ou seja, ele era uma pessoa, né, que fazia parte ali do grupo dos fariseus, que eram pessoas que conheciam muito, né, do livro sagrado, da Torá, das leis, né, judaicas, conheciam muito disso, e eles eram muito ortodoxos. Tá? Por outro lado, eles eram muito radicais, tá? E eles puniam, julgavam todos aqueles que descumpriam essas leis. Tá? Eram muito rigorosos. Né? Jesus chegou a chamar esse grupo de sepulcros caiados, tá? Que é aqueles que, né, eles são bonitos por fora, mas são podres por dentro, fazendo uma metáfora de pessoas que conheciam muito, tinham muito conhecimento, né, da religião, mas não aplicavam no seu dia a dia. Tá? Então isso é importante colocar. Então Nicodemos era um fariseu, ele era membro, né, do sinédrio judaico, tá? Então era uma pessoa de reputação. Ele tinha um importante cargo também de dirigente e era um líder religioso ali. Tá? Mas mesmo assim, né, e mesmo assim ele ficou impressionado com a figura de Jesus, com tudo aquilo que Jesus estava falando, os sinais que Jesus estava mostrando, os milagres, e ele queria, né, ter um encontro com Jesus. Mas o que acontece? Ele não pode, né, devido ao status dele, ele de forma alguma queria que as outras pessoas vissem ele conversando com aquele nazareno, né, que é um nazareno revolucionário, o outro chamava de esse nazareno maluco. Né? Então o que acontece? Esse encontro acontece à noite, tá? Para que as pessoas não vissem Nicodemos junto com Jesus. Tá? Eu fico imaginando toda a ansiedade, tá, que, né, marcou a véspera desse encontro por parte de Nicodemos. Né? Imagina a ansiedade de encontrar com Jesus. Bem, essa passagem eu também queria mostrar um vídeo que relata como foi esse encontro. Tá? E depois do vídeo a gente vai também pontuar alguns trechos dessa passagem da Bíblia. Tá bom? Então, vamos ver o vídeo agora.
Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Bem, é muito interessante, né? Esse diálogo de Jesus com Nicodemos. É importante que todos possam ler também essa passagem diretamente da Bíblia, como eu disse, que está no capítulo 3, do versículo 1 ao 21, tá bom? Bem, então eu queria destacar, né, algumas passagens, alguns trechos desse diálogo que vai servir para a nossa própria reflexão. Tá? A primeira passagem, ela é a passagem na qual Jesus diz assim para Nicodemos: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí depois Jesus fala novamente: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Algumas correntes é, religiosas, elas abordam essa passagem, traduzem isso que Jesus está colocando, tá? Explicam isso como se Jesus estivesse se referindo ao batismo, tá? Aquela tradição na qual aquele rito onde a pessoa ela é mergulhada na água para como para mostrar que ali, né, é uma nova pessoa, né, uma pessoa que está sendo purificada, né? Bem, na verdade, quando a gente olha o texto, a Bíblia, e analisa a situação, né, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, em nenhum momento Jesus, o Nicodemos, está falando sobre o batismo. Tá? Então, não tem contexto nenhum relacionado com o batismo. Tá? Então, a gente, dentro da doutrina espírita, a gente fica pensando, mas será do que eles estão falando? Tá? Tem uma tradução da Bíblia, que é a tradução feita pelo Haroldo Dutra Dias, tá? Que Haroldo Dutra Dias é um palestrante espírita, um estudioso, ele é formado em grego, estuda muito, pesquisa muito, e ele fez uma tradução, a primeira tradução diretamente da Bíblia, do grego para o português. E ele, no seu estudo, a sua tradução, ele viu o seguinte, que nesse trecho onde diz nascer de novo, a melhor tradução seria o seguinte, que não nascer de novo, ou seja, ele coloca que não for gerado. Então fica assim, né? Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, né, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, gerar de novo. Tá? Então, já foca a tradução dessa forma, já coloca um sentido ainda mais, tá, acentuado de que essa passagem está falando realmente do nascimento, da geração. Então, dentro da doutrina espírita, o que acontece? A gente estuda e, e percebe que essa passagem é uma das passagens onde Jesus deixa mais claro, tá, o conceito da reencarnação. Não é possível Jesus estar falando ali de nascer de novo e não estar tocando no assunto da reencarnação. Mas é importante que Jesus também diz, tá, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que nascer da água e do Espírito? Tá? É bom lembrar que é o seguinte, né, aquele povo daquela época, a água para eles tinha uma natureza
era um símbolo de natureza material criadora. Tá? Então eles acreditavam que tudo tinha saído das águas. Então você pega, por exemplo, o livro de Gênesis. Então tá lá que os animais saíram das águas, né? A terra saiu das águas. Assim, a água tem um símbolo de natureza material muito grande. Tá? Então, a água representa, né, a parte material, tá? O corpo, neste caso. E o espírito representa exatamente, né, representa a alma. Então, Jesus está querendo dizer, aquele que não renascer com seu corpo e sua alma não pode entrar no reino de Deus. A gente sabe, pela doutrina espírita, que todos nós precisamos reencarnar. Tá? A reencarnação ela é lei divina. Então, da mesma forma que a folha cai, nasce uma nova folha, da mesma forma que os seres morrem, renascem, da mesma forma com que as, o dia nasce e depois se põe, da mesma forma que os ciclos, né, das estações, outono, inverno, né, primavera, verão, tá? Eles, eles iniciam e terminam, depois recomeçam novamente. Tudo é cíclico dentro, né, das leis divinas. E a gente sabe que a reencarnação é a forma, é um bem divino, tá? É uma prova da infinita misericórdia que Deus tem para cada um de nós, nos dando infinitas, né, oportunidades de recomeçar, de fazer diferente, de fazer melhor, de, de corrigir os erros do passado e principalmente de reconstruir o mal que a gente praticou lá atrás. Né? Então, essa passagem na Bíblia que é uma mais clara que Jesus está falando da reencarnação, tá? Falando dessa necessidade de renascer. Tem muitas outras passagens, né? Aquela outra passagem onde Jesus faz uma referência de Elias para João Batista, tá? Que Elias era aquele profeta do Velho Testamento que reencarnou em João Batista. Né? Então essa é só mais uma passagem nesse ponto. Tá? Mas falando sobre a reencarnação. A reencarnação então tem que ser vista por todos nós como uma grande oportunidade de refazer o mal que a gente fez no ano passado. Tá? Então, não é porque nós temos infinitas, né, oportunidades que a gente vai desperdiçar. Né, Chico sempre falava assim, né? Assim, olha, a gente é tão difícil, é tão complicado, a gente demanda tanta organização, tanto planejamento para reencarnar. Por que a gente não aproveita a reencarnação que nós já não temos aqui, que nós estamos vivendo agora? Né? Então, que nós possamos aproveitar essa reencarnação, né, que nós temos. A outra passagem que eu queria destacar é uma que Jesus diz assim: e Jesus respondeu, né, respondeu a Nicodemos. Depois que Nicodemos, né, perguntou assim, mas como pode, né? Como isso é possível? Uma, deixa eu pegar aqui direitinho. Tá? Como alguém pode nascer de novo, né? Não é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, né? Aí Jesus, vendo, né, a incompreensão de Nicodemos, que é aquele, né, lembrando que aquele doutor da lei, aquela pessoa muito que
tinha uma bagagem de conhecimento muito grande, Jesus é enfático, né? Jesus vai lá e diz assim, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Olha só. É interessante aqui destacar essa parte, é o seguinte, lembrando aqui da figura de Nicodemos, de todo o conhecimento que ele tinha, de tudo, toda a bagagem de sabedoria, da lei judaica, da Torá, né? Ele é questionado por Jesus. Mas você não é mestre? Né? E não sabes isso? Né? Nessa parte, nesse momento, Jesus está fazendo uma grande provocação a Nicodemos. Tá? Mas não só a Nicodemos, a nós também. Tá? Ele está provocando uma profunda reflexão. Está nos provocando, falando para a gente o seguinte, nos perguntando o que de fato, o conhecimento que cada um de nós tem acumulado sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, o que toda essa bagagem de conhecimento tem contribuído de forma prática para o meu desenvolvimento espiritual. O que realmente isso tem contribuído para que eu possa evoluir mais como espírito imortal? Eu tenho realmente colocado em prática aquilo que eu tenho aprendido? Essa pergunta é profunda. Ela primeiro serve para mim, tá, gente? Primeiramente para mim, essa pergunta, eu também faço essa reflexão junto com vocês, tá? Porque a gente fica, às vezes, né, tanto livro da doutrina espírita, né? Você pegar só Chico Xavier, são 400 e tantos livros, né? É tanto livro que a gente não... Por exemplo, eu não vou conseguir ler todos os livros do Chico nessa encarnação. Vou ter que passar um pouco de livro dele para a encarnação seguinte, né? É muito livro, só do Chico. Tá? E é um conteúdo muito rico. Tá? Cada livro que você lê, tanto ditado por Emmanuel ou André Luiz, traz né, profundos conhecimentos sobre o mundo espiritual, sobre toda a filosofia da própria doutrina espírita. Mais vídeos, mais palestras, preleções e tudo mais, mas peraí, eu estou acumulando tudo isso como um conhecimento, né, só para dizer que eu sei, ou realmente eu estou colocando, né, esse conhecimento em prática para minha melhora, né, interior? Tá? É uma reflexão muito grande. No livro O Consolador, falando de livro, né? No livro O Consolador, do Chico Xavier, que é um livro de perguntas e respostas, tem uma pergunta muito interessante que eu queria trazer para vocês. É a pergunta 204, que é assim: a alma humana pode-se elevar a Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Olha que pergunta interessante. A alma pode se elevar até Deus, pode chegar até Deus, ela pode evoluir somente pelo progresso moral, sem o progresso intelectual, ou invertendo? Será que ela consegue se elevar a Deus só com o progresso intelectual, deixando de lado o progresso moral? E aí, Emmanuel responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso.
Ambos quem? Ambas, né? O adiantamento moral, tá? E também o intelectual. Então, ambos são imprescindíveis ao progresso. Emmanuel continua. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, ou seja, do adiantamento moral, ao segundo. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. O que eu queria destacar? Faz uma metáfora, tá? É interessante, usando aqui já o que Emmanuel colocou. Para para nossa evolução espiritual, alçar voo, se elevar até chegar a Deus, a gente precisa de duas asas. Uma asa do sentimento, do amor, e a outra asa do intelecto, do conhecimento. Então, essas duas asas são necessárias para que a gente consiga voar. Não dá para voar com uma asa só. Tá? Mas Emmanuel também coloca a necessidade do quê? Qual das duas é mais importante? Ele fala que das duas, né, a, a asa do sentimento, do amor, tá? Ela é a mais importante do que a asa do conhecimento. Não que a asa do conhecimento tem que se ficar para trás, de forma alguma, mas ela é mais importante, porque ela coloca que tem, o Emmanuel coloca, tem superioridade sobre a asa do conhecimento, porque o conhecimento, o intelecto, ele pode provocar o quê? Ele pode provocar quedas muito severas, tá? Ele não vai, você simplesmente alimentar o intelecto, tá? Pode fazer com que você tenha, e não trabalhar a moral, pode fazer com que você tenha quedas grandes em termos de evolução, tá? Então a gente vê, por exemplo, pessoas no mundo hoje que, né, elas possuem um amplo conhecimento, pessoas com doutorado, pós-doutorado e tudo mais, mas pessoas que são vazias de sentimento, de moral. São pessoas que não medem consequências para se beneficiar, né, das custas das outras pessoas, né? A gente vê, por exemplo, políticos em situações como essas, né? Então, a gente tem que trabalhar essas duas asas, tá? A asa do sentimento e a asa do intelecto. E isso faz com que a gente traga reflexão para nós. Não importa ter bagagem de conhecimento da doutrina espírita ou do evangelho. O importante é colocar isso em prática para a nossa evolução espiritual. Tá? Bem, continuando aqui, né, a última passagem que eu queria trazer é uma passagem que está aqui no finalzinho, que Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu destaquei essa passagem porque nessa passagem Jesus ele demonstra, ele exibe o tamanho da grandiosa missão que ele tinha. Não a missão de chegar no mundo, né, como algumas correntes religiosas colocam, não estamos julgando, mas estamos trazendo para a discussão, de um Jesus que foi lá e pegou todos os pecados de todos nós e morreu por esses pecados, apagou esses pecados de nós.
Nada disso. Tá? Não foi assim. Não foi assim que Jesus ele sa- salvou a humanidade. Não foi dessa forma com que Jesus ele fez para salvar a humanidade. Tá? A forma com que Jesus salva a humanidade, ele é interessante, porque o conceito de salvar, tá? Se a gente for, né, ver procurar o que significa salvar. Salvar é exatamente tirar alguém que está de uma situação de perigo. Então alguém está correndo perigo, tá? Um perigo iminente. Então essa pessoa é retirada daquela situação de perigo. Tá? Então Jesus vem com uma missão que é muito importante. Através do Evangelho, que é a própria vida do Cristo, tá? Ele entrega para quê? Ele entrega o Evangelho para que todos aqueles que nele creiam, ou seja, crer é muito mais do que acreditar. Crer é confiar, tá? É fazer daquilo parte da sua vida. Tá? Então, ele traz o Evangelho, né, como um caminho, mostra a sua própria vida como um modelo, tá? Um exemplo de homem, né, um exemplo para a humanidade. E esse exemplo de humanidade, se todos nós, com a cada passo, a gente ir conseguindo cada vez mais, chegando próximo, né, mais próximo deste modelo que é Jesus, tá? Quanto mais próximo a gente chegar desse modelo de homem, tá, de moral, a gente vai estar salvo cada vez mais, tá, dos círculos, né, de reencarnações, de sofrimento e de dor. O próprio Kardec coloca, o próprio Kardec coloca no livro, é, na, na, no livro Céu e Inferno, que a gente sofre, nosso sofrimento é exatamente em consequência das nossas imperfeições. Né? Então, quanto menos imperfeições nós tivermos, assim, mais felizes nós vamos ser. Tá? Então, Jesus nos salva através do seu Evangelho, do seu exemplo, para que a gente diminua o nosso sofrimento, trabalhando em nós as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Tá? Bem, então eu estou terminando agora, terminando assim essa aula. Então eu espero que todos, né, aproveitem. Se tiverem dúvidas para acrescentar e tudo mais, podem, né, mandar isso para a Sandra e a Sandra vai me mandar. E que à luz desse Cristo, que é um Cristo que veio, uma missão linda, de trazer o Evangelho para nos salvar, que ele possa continuar iluminando a nossa jornada cada vez mais. Muita paz a todos.